Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Mande Bem no Enem. Este encontro é um oferecimento do Centro Universitário Senac e nós estamos transmitindo diretamente, ao vivo, do campus Santo Amaro. O tema do nosso encontro de hoje é a estética barroca, um movimento barroco que teve início em fins do século XVI. É uma estética particularmente maravilhosa. Eu sou absolutamente louca pelos barrocos, pela estética. O meu pintor favorito é barroco, um dos meus escultores favoritos também, e gosto muito efetivamente dos escritores barrocos. A aula de hoje pretende ser uma teoria, e os autores a gente verá numa próxima oportunidade. Então eu queria começar contextualizando o barroco. É preciso que a gente perceba o seguinte: a prova que vocês vão prestar, o Enem, o exame do ensino médio, é uma prova que gosta da intertextualidade. Então você vai sempre ter de associar o contexto histórico às características do movimento. Vocês sabem que, de tempos em tempos, a arte se renova por motivos históricos, geopolíticos, enfim. E essas transformações, elas vão influenciar uma mentalidade e vão influenciar também a arte. O movimento barroco, ele nasceu num momento crucial da história. Como vocês sabem, durante a Idade Média, a Igreja teve uma hegemonia, um poder tremendo, não é? Sobre o Ocidente, a Europa e claro, posteriormente nas colônias dos países europeus. E essa hegemonia católica, ela impôs uma mentalidade e ela impôs, pelo uso da força, pelo uso da Santa Inquisição, de uma maneira tão forte que ela repercute até nos dias de hoje. Quando se chegou em princípios do século XIV, a Igreja Católica, ela começou a sofrer uma crise interna e uma crise externa. É importante que se diga. O que vem a ser uma crise interna dentro de uma instituição poderosa como a Igreja? Isso quer dizer que a Igreja vai se setorizar, que vão acontecer dentro da Igreja várias tendências diferentes que vão disputar o poder. Ora, se uma instituição poderosa, ela é coesa, ela é forte. Conforme ela vai se fragmentando também o poder da Igreja. A corrupção, essas disputas internas pelo poder vão ocasionar um colapso que vai culminar em 1517, quando um dos membros da Igreja, Martinho Lutero, resolve publicar algumas cartas onde ele propõe que se reforme a Igreja Católica. As sugestões de Lutero não foram acatadas, ele foi excomungado. Isso era uma coisa muito grave, para muita gente ainda não é? Deixa eu explicar um pouquinho o que é a excomunhão. Quando se batiza uma pessoa dentro da fé católica, você está criando entre essa pessoa e Jesus Cristo, supostamente, um vínculo que nada pode dissolver senão a excomunhão. Quando se batiza uma criança, quando se batiza um jovem, um adulto, não importa, a partir daquele momento, você entraria para o clã daqueles a quem Jesus salvou morrendo na cruz. Então, a excomunhão, ela rompe esse laço. Isso seria, naquele tempo, uma condenação ao inferno. No mercy. Condenação ao inferno. Não haveria resgate de uma excomunhão. O Lutero, ele poderia ter lamentado muito, mas ele resolveu fazer uma coisa mais forte. Fundar uma dissidência cristã. E ele fez, então,
o que hoje nós chamamos de luteranismo, né? Primeira igreja dita protestante. No rastro de Lutero vieram outras igrejas. Calvino fez a sua e vários outros foram seguindo esse exemplo. Agora, vejam bem, a igreja, ela não ia ficar chorando no cantinho, compreendem? Ela vai tomar medidas enérgicas na tentativa de restaurar aquele poder, na tentativa de se restabelecer como instituição, a Igreja de Roma, não é? E tentar retomar o poder que ela tinha durante a Alta Idade Média, não é? A Igreja vai tomar uma série de medidas, uma delas, eu já mencionei aqui numa aula anterior, foi a criação da Companhia de Jesus, não é? A Companhia dos Jesuítas, que tinham a missão evangelizadora, a missão de catequese, de sair pelo mundo afora, sem falar o idioma, e tentar convencer a todos de que Jesus morreu na cruz para nos salvar. E eles tomaram essa missão a peito, a ferro, a fogo, muitos morreram nessa missão, muitos eram homens realmente de fé, a maior parte deles, e acreditavam efetivamente estar salvando almas, não importando muito os métodos. Agora, a igreja, quando ela propõe a chamada contra-reforma ou reforma católica, ela está fazendo uma contra-reação à reforma e ela está tentando o resgate do poder medieval, como eu já disse. Só que, depois desse declínio que a igreja sofreu, que chegou ao auge no início do 16, já vinha sendo gestada uma era dentro das artes e da filosofia e das ciências, que foi o Renascimento. Então, vejam bem, nós temos a Idade Média e terminar a Idade Média no século XV, no 16º nós temos a Era ou a Idade Moderna, ok? E desde meados do século XV, já se faziam notar na Europa alguns movimentos no sentido do resgate do homem como centro de todas as coisas, do resgate da razão, né? Dos valores materiais e, dentro das artes, um primeiro instante desse resgate, né, que foi encontrar o seu modelo no tempo da Antiguidade Clássica greco-romana, foi chamado de humanismo. O auge do Renascimento foi o classicismo, ok? Então, como é que o classicismo, os humanistas e os clássicos, que muitas vezes se confundem, eles vão fazer o resgate dos valores greco-romanos? Que valores eram esses a serem resgatados? Vejam bem, os gregos constituíram, um pouco antes de Cristo e um pouco depois de Cristo, uma civilização absolutamente esplêndida. De muitas maneiras, a civilização grega ela foi o berço da civilização ocidental, ela foi a matriz do que ainda hoje nós temos como verdade, ok? Os gregos foram muito bons nas ciências, todas elas. Eles já falavam, por exemplo, que as coisas podiam ser divididas até uma partícula mínima, chamada átomo. Eles já diziam que a Terra era redonda muito antes de Nicolau Copérnico mencionar isso, enfim. Eles foram fantásticos na filosofia. A literatura, até hoje, é influenciada pelo pensamento grego. A filosofia tem como base ainda o pensamento grego, nem que seja para negá-lo, ok? A cultura grega era fundada na razão e na premissa de que o homem é o centro, a razão de todas as coisas, ok? Como diria Protágoras. E
se tratava de uma civilização fundada numa sensualidade bastante grande, num equilíbrio, na clareza, na perfeição formal, não é? Na beleza. E a gente sabe que a beleza é um conceito bastante subjetivo. Como é que eu defino o que é belo? Por que a gente olha para algumas pessoas e há controvérsias? Alguns acham que a pessoa é bonita, outros acham que não. Reparem numa coisa. Se uma pessoa obedecer, né, tiver em si, na sua beleza externa, harmonia de traços, equilíbrio, proporções bem equacionadas, em geral, ela é reconhecida por uma esmagadora maioria como sendo bela, ok? Hoje nós flexibilizamos bastante a questão dos padrões de beleza. É muito complicado discutir isso, né? Nós temos grandes top models, por exemplo, que não têm essa harmonia toda nos seus traços, mas elas são consideradas belas. Agora, para os gregos, a beleza deveria estar pautada na harmonia, no equilíbrio, no senso de proporções, não é? E o que fugisse disso, não é? Era considerado de mau gosto. Houve um grande filósofo grego chamado Aristóteles que disse que a arte é mimesis. Mimesis é a imitação da natureza. Não qualquer coisa da natureza, mas naquilo que a natureza tem de belo, né? Dentro dos preceitos que eu já defini aqui. Então, durante muito tempo, e até hoje, inclusive, é muito difícil, eu já levei muitos alunos a museus, não é? E eles, mesmo sendo muito jovens, eles gostam daquilo que está, de certo modo, enquadrado dentro dos padrões do classicismo da antiguidade. Um dia eu mostrei para um menino, no Museu de Arte de São Paulo, no MASP, né, para um grupo de meninos, um quadro da fase azul de Picasso, um quadro cubista, né? E falei, olhem que lindo e tal. Eles me olharam como se eu fosse ligeiramente louca. E me apontavam, né, aqueles quadros mais harmônicos, mais bonitinhos, mais realistas, com temas, né, com temas tranquilos, não temas angustiantes. Ok? A arte grega, portanto, ela está muito enraizada. Vocês sabiam de uma coisa? Fizeram experiências com bebês. Bebês, assim, de 8 meses a um ano e pouquinho. Eles forraram toda uma sala com panos alcochoados e eles puseram na altura do campo de visão dos bebês fotos de rostos, fotos grandes assim de rostos. Então havia gente de todo jeito, gente jovem, gente velha, gente bonita e gente feia, gente fazendo careta. E eles perceberam uma coisa dentro dessa pesquisa: os bebês engatinhavam, faziam gracinha, acenavam para aquelas pessoas que se enquadravam dentro dos padrões de equilíbrio, de harmonia, aquelas tidas classicamente como belas, né? Isso é bem interessante. Deve estar naquilo que o Jung configurou e definiu como inconsciente coletivo, né? Está em alguma parte do nosso psiquismo. Bem, quando veio o Império Romano ele foi conquistando vários territórios e impondo algumas coisas a esses territórios. Quando os romanos chegaram à Grécia, a gente pode dizer o seguinte, que os romanos, eles foram, né, dominados culturalmente pelos gregos e exerceram sobre os gregos um domínio econômico e político, mas eles sofreram a influência daquela arte e eles vão encampar tudo aquilo que a arte grega propunha. Então vamos lá, temos a civilização grega, ou helênica, ou ainda Helena. Helena significa grega,
ok? Quando os romanos, eles abraçam aquelas influências, a gente tem o que a gente chama de período greco-romano. Inclusive, é bem interessante, em alguns museus da Europa, o Museu do Capitólio em Roma, por exemplo, você pode ver perfeitamente isso. Você encontra uma escultura grega do século, suponhamos, terceiro antes de Cristo, e uma réplica romana igual. Às vezes a diferença é de altura só, a cor do mármore pode mudar, em geral o mármore dá uma escurecida, não é? Quando branco, e escultura romana do século, sei lá, terceiro depois de Cristo, não é? Então, virou muito um negócio que artistas, muitas vezes anônimos, fizessem réplicas dessas esculturas. Toda a mitologia romana, ela é fundamentada na mitologia grega. Mudam-se os nomes, né? A gente sabe disso. Afinal, é Vênus ou é Afrodite? É Zeus ou é Júpiter? Não é? É Ares ou é Marte? Então, isso se dá pelo recolhimento da mitologia grega pelos romanos. E os romanos vão espalhar essa influência pelos seus domínios, ok? Então, temos a civilização grega, os romanos, e depois, como toda civilização, o Império também começou a ruir por motivos que não vêm ao caso aqui. Quando o Império Romano começou a ruir, já tinha acontecido o advento de Jesus Cristo. E a cristandade começava a se formar. Não pensem os senhores que os cristãos eram perseguidos, né, sistematicamente na época de Jesus Cristo. O Império não gostava deles, é claro. Porque para o Império só existia um Deus, e esse cara era o imperador. E Jesus Cristo dizia que só existia um Deus. Enquanto os romanos eram politeístas, eles acreditavam na existência de mais de um Deus, né? Jesus Cristo vem com a proposta de que só tem um Deus. Nosso Deus Pai, Criador do céu e da terra, de todo o universo, não é? Então ele não foi bem aceito, digamos assim, pelo poder. Mas também ele não morreu necessariamente pela fé que ele defendia, né? Claro que isso teve suas implicações, mas houve um julgamento público uma vez por ano. O cara que mandava em Roma, né? O Pilatos, ele lavou suas mãos e ele falou assim: uma vez por ano eu posso dar um indulto, então eu vou deixar que o povo decida quem vai morrer. Se Jesus, né? Christos, Messias, né? Ou se o ladrão Barrabás. Parece que o ladrão Barrabás, naquela ocasião, tinha costas mais quentes, e quem foi para a cruz, como nós sabemos, foi Jesus Cristo. A morte de Jesus, ela não impediu que a cristandade crescesse. 200 anos depois da morte de Cristo, quando ela começou a ficar realmente expressiva, é que começou a acontecer também uma perseguição assim maciça mesmo à cristandade, àqueles que se declaravam cristãos. Alguns, inclusive, sequer se declaravam com medo de represálias, com medo de morrer no grande circo máximo, não é? Que era onde se sacrificavam os cristãos. Mas, se houve um combate aos cristãos, execuções de famílias inteiras, em progressão aritmética, a cristandade, ela crescia em progressão geométrica, né? Então, ela crescia muito mais do que era combatida. E o Império Romano começou a se dar conta disso, quando ele já não estava muito bom das pernas, e um certo imperador, o Constantino, resolveu, ele era filho de uma cristã, de uma mãe cristã, ele resolveu se converter. Então, foi fundada oficialmente a Igreja de Roma. Os teólogos hoje, eles acreditam no seguinte,
que a Igreja de Cristo foi fundada no momento bíblico, exatamente no momento, às vésperas da morte de Cristo, quando Cristo virou para um dos seus apóstolos, Pedro, e disse o seguinte: preste atenção, Pedro, és pedra, e sob esta pedra erguirás a minha igreja. Então, não é sobre Pedro que a igreja vai se erguer. Pedro, és pedra, e sobre esta pedra, que sou eu, Jesus Cristo, você vai erguer a minha igreja. Ok? Temos a Basílica de São Pedro. Vocês sabem que a Basílica de São Pedro ficaria, teoricamente, sobre o túmulo de São Pedro, em Roma. Aliás, é uma coisa espetacular. É belíssima, belíssima, belíssima. Muito bem. Com a oficialização da cristandade, com a fundação da Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja começou a exercer um poder cada vez maior, que vai entrar na esfera não apenas doméstica, social, mas na esfera política também, né? Lembrem-se, a Igreja Apostólica, a Católica Apostólica Romana, ela nasceu vinculada ao Estado de Roma. Então, ela nasceu politicamente comprometida com um poder estabelecido. Ainda que esse poder estivesse decadente, isso não vem ao caso, não é? Até o final do século XIX, no Brasil, por exemplo, a gente tinha na Igreja Romana um órgão absolutamente determinante para um monte de coisas, inclusive para casamentos. Os casamentos não eram feitos em cartório, bastava a cerimônia religiosa, ok? E você estava unido em Deus. E se você está unido em Deus, perante os homens que são subalternos a Deus, você está unido por um laço indissolúvel, né? Àquela pessoa a quem você jurou fidelidade e amor até que a morte te separasse dessa pessoa. Agora, vejam bem, queridos, quando o Estado se separa da Igreja, já estavam decorridos cerca de 1000 e tantos anos, 1300 anos aproximadamente, não é? Da fundação oficial da Igreja. Mas voltando, os teólogos atualmente, eles dizem que a Igreja de Cristo, a verdadeira Igreja de Cristo, foi fundada no momento em que Jesus fez aquela declaração a Pedro. Essa é a data da fundação da Igreja de Cristo, ok? Então, vamos lá? Tivemos os gregos, né? Os romanos, eles são aquilo, eles constituíram civilizações pagãs, seculares, ligadas ao terreno, ao mundano, aos homens, ok? Eles foram sucedidos, depois da queda do Império, por uma hegemonia, por um domínio cristão católico, tá bem? E esse domínio cristão católico, ele vai instituir uma nova mentalidade por meio da doutrinação pelo terror, usando um poderosíssimo instrumento que foi a Santa Inquisição, que no meu parecer não foi tão santa assim. A Santa Inquisição, ela interrogava, ela capturava, ela torturava, e as pessoas confessavam praticamente qualquer coisa, inclusive o que elas não tinham feito. Por isso que o diabo pode ser qualquer coisa. Já ouviram falar nisso? Que o demônio pode assumir qualquer forma, não é? Porque moças, por exemplo, solteiras que engravidavam. Suponha uma moça lavando roupas à beira de um rio sozinha, não é? Ela encontra lá um rapaz bonito, viajante, que está passando, né? Se acontecesse qualquer coisa entre eles,
e ela nunca mais visse esse rapaz, em alguns lugares ela poderia ser chamada a interrogatório, ela poderia ser torturada para confessar quem fez aquilo com ela. Como ela não sabia o nome do cara, como ela nunca mais veria o sujeito, ela dizia lá que era um moço bonito e tal. Então aproveitávamos desses pequenos detalhes, né, domésticos, para falar que o demônio ele podia assumir a forma de uma mulher lindíssima para corromper você por meio do desejo, não é? A coisa chegou a um ponto tão ruim que, por exemplo, você ter uma pinta, eu estou aqui fabulando, no ombro esquerdo podia ser um índice, né, de que Satanás estava com você. Havia ignorância, superstição, o exagero e, claro, o medo, né? O medo paralisa tudo, né? Guimarães Rosa fala assim, que o medo é um estado de ignorância num momento muito extremo. Isso é o medo. E a Igreja Católica, ela vai instituir uma mentalidade que vai gerar uma cultura, né, fundada não mais no homem, mas em Deus. É o que a gente chama de cultura teocêntrica. Deus. Centrada em Deus. Uma cultura que não vai ser mais fundada na razão. Ela vai ser fundada na fé. Ela não vai ser mais alicerçada em valores materiais, mas em valores espirituais. O mundo não passaria de uma antessala do céu ou do inferno, você compreende? O mundo era um espaço, um tempo-espaço passageiro, né? E o que é o mundo, o que é a vida humana, especialmente com a perspectiva de vida que os caras tinham na Idade Média? Vejam bem, um servo, um comum na Idade Média, ele tinha uma expectativa de vida de aproximadamente, uma média de vida de aproximadamente 38 anos. Um senhor, não é? O dono de terra, um dono de feudo, ele não vivia muito mais. Calcula-se 42 anos a idade, a expectativa de vida de um senhor feudal. É muito pouco, não é? E mesmo se a gente considerar a expectativa de vida humana, da vida humana hoje, né, que se estendeu, que dobrou praticamente nas classes mais abastadas e tudo mais, tecnologia, medicina, escambau, você pense no que é o tempo humano perante o conceito, a ideia de eternidade. Então era bom você ser um bom menino e seguir os preceitos pregados pela igreja, porque senão, querido, você poderia arder no fogo eterno. Você poderia sofrer a sanção de Deus aplicada pelo diabo, por Satanás. Ok? A culpa não é a culpa que assola a humanidade até hoje, eu não estou dizendo que a culpa não seja até um elemento regulador da moral, da ética, não é? Porque se nós sairmos por aí destrambelhadamente fazendo tudo o que queremos, não é? O mundo pega fogo sozinho, a gente não precisa ir para o inferno. Agora, ela regula um pouco a ética e a moral, mas essa culpa mais comezinha, essa culpa menor, que vem de gestos menores, não é? Do que o apego às igrejas, aos dogmas, etc. Ela vem daí, ela vem da Idade Média. Como eu falei, assim como a civilização grega, ela teve seu apogeu e teve sua decadência, quando ela decaía, os romanos cresciam. Quando os romanos decaíam, os cristãos ascendiam, né? A cristandade, não a cristandade exatamente, mas a Igreja de Roma, ela também começa a vivenciar o seu declínio, não é? E
Nesse momento, vou insistir, no século XIV, a gente já percebia isso com bastante nitidez, a igreja, ela vai sofrer um impacto, né? No auge da sua decadência, desculpem o paradoxo, o auge da decadência, né? Quando houve a reforma protestante de Lutero. E como ela vai reagir mesmo? Ela vai reagir com a reforma católica ou a contra-reforma. O barroco é filho da contra-reforma, entre outras coisas, ok? Que eu vou colocar aqui. Então, Grécia, Roma, Idade Média, Renascimento das artes, da cultura, da ciência, não é? Pergunta? Vamos lá? Salvador. Olá, Salvador. Pode explicar a diferença entre humanismo e classicismo? Eu gostaria de saber o que vem a ser o termo barroco, já vamos explicar. Qual é a diferença entre a arte grega e a arte greco-romana? Greco-romana. Vamos lá, vamos por partes, querido. Vou começar pelo Aleph José Newton, de Tobias Barreto, que pergunta qual a diferença entre a arte grega e a arte greco-romana. Muito bem, a arte grega é uma arte matricial, ok? Ela é uma arte matriz. Os gregos, não sem influência de outras culturas, inclusive a egípcia que a antecede, é a cultura mãe, na qual a cultura romana vai sorver, ou da qual a cultura romana vai sorver as influências, ok? Então, esteticamente, visualmente, elas são praticamente idênticas. Você compreende? Por quê? Porque os romanos pegaram as características da estética grega e as matrizes do pensamento grego e fizeram essas matrizes ecoarem, às vezes literalmente em cópias, ok? Às vezes com ligeiras nuances. Tudo bem, querido? Mais alguma dúvida é só você mandar para mim. Agora o Danilo, ele gostaria de saber, antecipando um pouquinho o que eu ia dizer, o que vem a ser o termo barroco. Muito bem, barroco é a denominação que se dá a uma pérola de formato irregular. As pérolas perfeitas, você sabe que elas vêm de conchinhas, né? Algumas pérolas adoecem e elas não ficam redondinhas, elas não ficam perfeitas. E davam um nome, elas não eram muito valorizadas. Hoje até são. Dava-se o nome a elas de barroco. O nome vem daí. É uma pérola de formato irregular. Tá legal? Agora, o Danilo Bruno é de Guarulhos. Gosto muito de Guarulhos, dei muita aula na cidade de Guarulhos. Agora, o Oeste Médio de Salvador. Acredito que seja um cursinho. Pode explicar a diferença entre o humanismo e o classicismo? Claro. Dentro do Renascimento, houve, né, do Renascimento das artes, desse descolamento, né, desse desvinculamento da cultura medieval. Nós tivemos um primeiro estágio, que foi o humanismo, que estava com o pé na Idade Média e já anunciando o que viria no auge do Renascimento, que é o que foi o classicismo. O classicismo é, nas artes e um pouco na filosofia, uma tentativa de retomada dos valores greco-romanos que eu expliquei. Os valores vinculados ao homem, à matéria, à razão. Então, o humanismo seria uma fase de transição, enquanto entre o mundo medieval e o mundo clássico, auge do Renascimento. O mundo clássico seria esse auge do resgate, não é? Da cultura helenística. Cultura helena ou helenista grega. Helenística greco-romana. Tá ok? Eu espero ter solucionado as dúvidas. Se vocês tiverem mais alguma, por favor, é só mandar. Continuando. Quando a Contra-Reforma acontece, ela vai
acontecer com mais força, ela vai acontecer, enfim, na Europa toda, mas ela vai acontecer com mais força nos países onde havia mais a classe burguesa instituída, já que a igreja estava muito ligada ainda aos nobres, ok? Então, vejam só, eu tenho a cultura greco-romana, eu tenho a cultura medieval, antropocentrismo, teocentrismo. Eu tenho aqui a retomada do antropocentrismo. Com o advento da Contra-Reforma, com a igreja querendo resgatar os valores medievais, em plena vigência ainda dos valores clássicos que tentavam um resgate, né, do modelo greco-romano, que era humanista, que era antropocêntrico, nós vamos ter um choque, ok? Veja bem, eu queria esclarecer um ponto. Quando eu falo de resgate, que durante o Renascimento tentou-se resgatar a cultura greco-romana, eu falo de uma tentativa de resgate, de uma influência, porque é absolutamente impossível você restaurar uma conjuntura. Até porque no momento do Renascimento, nós tínhamos 1000 anos de Idade Média. 1000 anos. Vocês percebem? Eu vou dar um exemplo bem prático. Fazendo-se um estudo antropológico de Jesus Cristo, etc., do tempo em que ele viveu, do lugar em que ele viveu, é virtualmente impossível que Jesus Cristo fosse um moço louro, branco, de olhos claros, cabelos dourados, barba dourada, que é essa representação que a gente tem de Jesus Cristo. Provavelmente ele era um cara mais moreno de pele, de cabelos escuros, olhos escuros, mas dentro do Renascimento, dentro dessa tentativa de retomada dos modelos que antecederam os modelos medievais, né? Portanto, os padrões greco-romanos, a noção de equilíbrio, de beleza, de harmonia, etc., etc., coada pelo padrão branco europeu, que era dominante, gerou essa figura que permanece há uns 500 anos ou 600 no imaginário das pessoas, né? Aquele Cristo de cabelos claros, não é? De rosto alongado, nariz fino, né? Barba, bigode claros, né? Vestido de branco, vestido de dourado, vestido de azul e vermelho. Azul e vermelho são cores muito usadas nas vestes de Jesus, não é? Então, esse Jesus Cristo louro, esse Jesus Cristo de barba dourada, ele é um Jesus Cristo clássico, ele é um tema religioso para o qual foi dado um tratamento estético fundado em Grécia e Roma. Ele é lindo nos padrões clássicos, não é? Claro está que há estudos sendo feitos, fizeram recentemente, acho que foi o ano retrasado, eu fico um pouco atrapalhado, até março aproximadamente, eu nunca sei se foi o ano passado ou retrasado as coisas, eu me estabeleço bem em maio, sabe como é que é? Vocês me perdoem, mas acho que foi o ano retrasado, que fizeram uma suposta reconstituição da face de Jesus, não é? Um sujeito forte, com o rosto mais quadrado, cabelos escuros e tal, muita gente ficou indignada, gente boba. Voltando ao nosso tema, eu falava da dualidade. Vai se criar um choque. Um choque entre o que e o que mesmo? Entre os modelos medievais e os modelos do Renascimento clássico. Então, nós teremos como principal característica da arte barroca o dualismo. É uma arte dos contrastes. Os contrastes, vou repetir, entre os valores teocêntricos da Idade Média, que a Contra-Reforma
desejava resgatar, e os modelos clássicos do Renascimento, que se fundavam, por sua vez, né, no resgate da estética e do pensamento de Grécia e de Roma. Então, é o teocentrismo lutando com o antropocentrismo. É a razão versus a fé. É o pecado e o perdão. É o inferno e o céu. É o carnal e o espiritual brigando. É aquilo que é a esfera do mundano com aquilo que é da esfera de Deus, ou da espiritualidade, não é? Partindo, claro que tem aí um paradoxo imbricado nisso, né? Porque se nós assumirmos que Deus existe, é onipotente, onisciente, onipresente, e que a Terra e as suas criaturas são obra dele, né? O mundano não está tão distante assim do divino. Agora, vejam vocês, não foi só o advento da Contra-Reforma que vai gerar essa problemática entre a razão e a fé. Antigamente se acreditava, por exemplo, que a Terra era plana. Sendo a Terra plana, você não devia se distanciar muito de onde você estivesse, compreende? Porque se Deus colocou você em Salvador, você deveria, os muito antigos acreditavam nisso, você deveria viver e morrer em Salvador e ser enterrado em Salvador. Porque assim, eu acho a ideia bonita até, o seu corpo, ele fertilizaria a terra que alimentaria a sua descendência. Sendo terra plana, se você abusasse muito e fosse por mares nunca dantes navegados, como dizia o Camões, você poderia cair dela. E caindo dela, velho, seria diretamente ao inferno por ter desafiado a vontade de Deus, entendeu? Chato, não é? Graças a Deus, nem todo mundo acreditou nisso, né? A gente tem Galileu Galilei, a gente tem antes Copérnico, e foram os caras que elaboraram as teorias do heliocentrismo, porque antes se acreditava que a Terra era o centro de tudo. Então, hélio é Sol, vocês sabem disso. Então, o heliocentrismo seria o Sol é o centro, né, de um sistema a que a Terra pertence. E isso indignou muito a igreja, não é? As pessoas que ousavam pensar em tempos de repressão, elas realmente foram punidas, muito punidas. Eu acho que o Copérnico, o Galileu, eles podiam ter tido até menos sorte do que tiveram. Mas, enfim, para vocês terem uma noção pálida, foi, acho que o Copérnico, ele foi excomungado, e a igreja o tirou da excomunhão, aquela excomunhão que eu mencionei no começo da aula, sobre a qual pesa aquela grande gravidade, né? Aquela gravidade, desculpem, grande gravidade é ótimo. Aquela gravidade. Há menos de 10 anos. Há menos de 10 anos, a igreja tirou o pobre homem da excomunhão, né? O que equivaleria, assim, a reconhecer que a Terra é redonda, afinal? Vocês percebem? É muito tempo passado, né? A igreja, ela vem passando, inclusive, por alguns transes, né? O Papa Bento XVI, ele acaba de renunciar, vocês sabem disso. É o segundo caso na história da igreja. Muitos têm dito sobre a igreja, mas aí seria tema para outras 2, 3, 4 mil aulas, e não vem ao caso aqui. Mas, enfim, a igreja já passou por transes, por grandes crises, não é? Essa tentativa
de resgate do poderio medieval, ela não foi levada a cabo. Não foi. A igreja nunca mais resgatou o poder que ela teve durante a Idade Média, né? Em termos de hegemonia de poder, de instituição de mentalidades, essa coisa toda. E até o grande filósofo Nietzsche, que faleceu em 1900, declarou: Deus está morto. Né? Ele quis dizer com isso que, ele quis anunciar o declínio do cristianismo como civilização, né? Nós vivemos ainda a civilização cristã, de alguma maneira. Então, alguns caras começaram a acreditar realmente que a Terra era redonda e que se podia ir um pouquinho mais para lá. Com o arrefecimento, digamos assim, né? O enfraquecimento do poder esmagador, censor da Igreja Católica, nós passamos a ter uma abertura que depois vai se cristalizar no Renascimento, e nós tivemos vários progressos na ciência e na tecnologia de então. Eles vão atingir a navegação, não é? Não só na engenharia de se fazer os barcos, mas vai ser criado o astrolábio, alguns instrumentos que vão auxiliar na navegação e que vão levar, não é, em fins do século XV, à descoberta do Novo Mundo e a chamada expansão marítima, ok? Então, vejam só, que crise o homem teve, não que deixar exatamente de acreditar em Deus, de repente, porque se não é exatamente o que a Igreja Católica falou, então não é nada. Mas o homem, o ser humano, ele teve que repensar o conceito que ele tinha de Deus e, portanto, repensar o conceito que ele tinha de si mesmo. Compreendem? Não é? Agora, há uma dualidade centrada no seguinte, numa grande angústia. A angústia entre o fato que é a efemeridade do plano material. Tudo que é material acaba. Tudo. Nós acabamos. Nós envelhecemos. É muito democrático. Acontece a todo mundo. A matéria acaba. Isso acaba. E tudo que nos cerca terá um fim. Porque é matéria. Compreendem? É inexorável. Acaba. Eu acho que a maior angústia do ser humano é a própria mortalidade. Quando se é muito jovem, a gente acha que morrer, ganhar, é como mais ou menos como ganhar na loteria sozinho. É coisa que acontece para os outros, entendem? Num sentido oposto, né? Morrer seria o pior e a grana o melhor, né? Quando não é nenhum dos dois. Porque se você pensar, você pode inferir, por exemplo, que os homens criaram os deuses para tentar um prolongamento do fato morte. Agora, existe a fé. A fé, ela te acena com a possibilidade do eterno, da eternidade. Você é o feliz proprietário de uma alma que não morre, de uma alma que navega pela eternidade. Alguns acreditam que ela vem para esse mundo e vai para o outro, e que a finalidade disso tudo é o aperfeiçoamento dessa alma para que ela, enfim, caminhe para aquilo que se considera o bom, o melhor, o mais justo, o mais ético, o mais caridoso, enfim, são conceitos. Cada um terá a fé que quiser, ou não. Agora, nós temos o fato morte, o fato perenidade, né, do corpo, da matéria,
de um lado. Então, a angústia diante da efemeridade, da transitoriedade do mundo material, se opondo à dúvida sobre a existência do plano espiritual. Compreendem? Veja bem, essa dúvida sobre a existência do plano espiritual, ela se dá em dois diapasões. Esse plano existe ou não? 2, se esse plano existe, qual é o lugar que vai me caber dentro desse plano? Hoje, você pode ser budista, você pode ser judeu, você pode ser protestante, você pode ser do candomblé, e ninguém liga. Você pode ser confessadamente ateu, que não vão tentar pegar você na saída da escola e queimar você vivo. Existe no mundo uma relativa, e digo relativa porque a maior parte das guerras do mundo acontecem sob pretextos religiosos. Nós sabemos que são econômicos, não é? Mas são facções religiosas que se confrontam, vão existir. Nós sabemos que é a grana, que não é exatamente a religiosidade, porque nenhuma religião propõe a destruição do outro, do seu semelhante. Então, naquela época não era assim, não. Com os ecos da Idade Média, a questão era a mesma. Eu vou para o céu, cara, eu vou para o inferno. Eu vou obter perdão pelos meus pecados, pelos pecados gerados pela minha humanidade, pela minha carnalidade, pelo meu desejo. Eu vou. Porque o Deus bíblico, ele não é um Deus coerente, exatamente, não é? Isaías, o profeta que está no Velho Testamento, ele previu Jesus Cristo e descreveu a vida de um homem que ia viver séculos e séculos depois dele. A Bíblia, eu não sei se a Bíblia é um livro sagrado, santo, exatamente. Eu sei que a Bíblia é um livro filosoficamente muito interessante, literariamente fantástico, não é? Mas eu acho que até a pessoa mais crente, ela tem, no fundo do seu coração, no fundo da sua alma, né, um ponto de interrogação. Eu soube, e me perdoem se eu estiver sendo venal, mas eu li que Madre Teresa de Calcutá, que foi uma das pessoas que se dedicou aos pobres, aos enfermos, aos idosos, às crianças, aos desvalidos, ela foi uma das criaturas que historicamente mais se aproximaram da santidade definida pela igreja, não é? Dizem que acharam os diários dela. E essa criatura que dedicou a vida a uma santidade encarnada, vamos dizer assim, ela atesta nos seus diários momentos de grande angústia, de grande crise na sua fé, não é? É caso para se pensar, no momento em que um papa renuncia, pretextando problemas de saúde, idade, né? 10 anos, poucos anos depois de ter sucedido a um padre que sofreu tanto com tantas doenças e foi até o fim, né? Um desses cardeais aí disse que não se desce da cruz, mas isso é coisa para o Vaticano resolver. Então vejam vocês, se é que vai resolver, não é? Vejam como nesses momentos de crise, como este que a igreja está passando agora, aqueles que se opõem à igreja encontram brecha para se infiltrar e falar, né? Falar verdades e falar mentiras. Vamos ver, o processo é muito recente ainda, não é? Mas, vejam bem, nós estávamos falando desse duelo. Vamos falar mais um pouquinho desse duelo, que vai ser o fundamento do barroco, e logo eu vou mostrar para vocês, na arte, como ele aparece. Vamos pensar cientificamente. Não que eu seja uma grande cientista, eu sou um pobre diabo que dá aula de literatura. Mas, cientificamente, a teoria mais recente sobre a criação do universo
é a teoria do Big Bang, né? Eu confesso que eu não entendo muito da teoria do Big Bang, eu sei que ela parte do princípio que tudo estaria aglomerado, né, num ponto, não é? E esse tudo aglomerado num ponto teria gerado uma pressão dentro desse ponto que teria provocado o Big Bang, né, e a expansão de todo o universo. Essa teoria me incomoda um pouco, porque se tudo está dentro do ponto, aonde está o ponto? Compreende? Eu já interroguei alguns físicos, né? É uma questão que deixa a gente um pouco perplexo. E se esse ponto foi criado por Deus, a coisa complica ainda mais. O universo nasceu por geração espontânea, a física quântica, ela está chegando a uma teoria que explicaria o nada. Portanto, o mundo poderia sim ter surgido do nada, mas se o mundo surgiu de nada, por que não Deus? Deus teria surgido da onde? Então, se a gente... Parece-me que é uma coisa, e falando muito seriamente agora, parece-me que é uma coisa muito maior, muito além da nossa capacidade de compreensão. Eu me sinto prisioneira, de certo modo, dos meus 5 sentidos, da minha intuição, de uma inteligência que me foi dada, que me veio, né, com a genética, eu não sei, né, e de uma sensibilidade, e eu estou limitada a ela, cada um está limitado a esses elementos, a esses elementos em si mesmo. Então, talvez demande, para a compreensão do universo, um aparelho, um instrumental muito maior do que aquele que nós sabemos que temos ou que usamos. Percebem? Se o barroco é um movimento fundado nessa angústia que é tão absolutamente atual, num mundo cada vez menos voltado para os princípios religiosos, não é? E mais para os materiais, porque o mundo nunca, acho que antes na história, o mundo esteve mais fundado no tripé beleza, grana e juventude. O que é um grande engano. Por que é um grande engano? A beleza acaba. A juventude, o dinheiro. E o dinheiro não é garantia de felicidade, não é garantia... ele é garantia de algumas coisas, mas não de todas. E ele acaba também. É um mundo em que as pessoas não estão sendo muito solicitadas a cultivar nelas mesmas aquilo que ninguém pode tirar delas, né? A dignidade, o respeito, o repertório, não é? O amor do outro, não é? As suas amizades, a sinceridade, aquelas coisas assim que ninguém rouba da tua biografia, ninguém pode contestar em você. E quanto mais você vive cultuando esses valores, melhor você vai ficando, né? Vão se cristalizando em você essas coisas todas. Eu não quero parecer beata, não é? Mas eu acho que o mal é seco, ele é estéril. O mal gera mal, desconforto, dor. O bem não, o bem é fértil. O bem gera o bem-estar, a beleza. O bem, ele é o ponto de irradiação para mim de tudo aquilo que faz com que o ser humano melhore e se sinta melhor dentro da própria pele, dentro do mundo em que ele vive, né? Se quiserem achar a beatice, eu confesso que eu vou sobreviver a isso. Mas é assim que eu penso. De qualquer maneira, a gente vai encontrar nessa estética da angústia, nessa estética da dualidade, que é o barroco, a gente vai encontrar como meio de expressão uma linguagem. Cada arte terá a sua linguagem, não é? Então, a pintura
é a arte da cor, a literatura é a arte da palavra, a música é a arte do som, enfim, cada linguagem dessa, cada arte dessa dentro da estética barroca expressará com a sua linguagem essa dubiedade, essa dualidade pelo contraste. Se o barroco é um momento de angústia dentro da história da arte, é um momento de dualidade, ele não vai poder ser manifesto, ser expresso por uma linguagem linear, por uma linguagem clara. Vocês percebem? Porque, entre mil aspas, o desarranjo, né, da linguagem barroca é uma tentativa de manifestação da angústia interior do artista. E o artista, com sua arte, ele representa a mentalidade de um tempo inteiro, né? De um segmento de tempo inteiro, ok? Então a linguagem barroca, ela é rebuscada, ela é excessivamente enfeitada. Aí você vai falar assim, ok, numa pintura eu consigo perceber isso, numa escultura eu também consigo perceber o excesso de detalhes. Mas, e numa linguagem literária, na linguagem literária, como é que eu percebo isso? O excesso de figuras de linguagem, por exemplo, ele é uma boa pista para você perceber esse rebuscamento da linguagem barroca na literatura. E quais seriam as figuras de linguagem mais usadas pelo artista barroco? São aquelas três que expressam o contraste, o choque de ideias, né? Quais são elas? O paradoxo é uma delas. Para existir paradoxo, é preciso que exista um contrassenso. Um contrassenso. Veja bem, se eu disser assim, eu vou recorrer a Camões. Não, eu vou recorrer a Gregório de Matos primeiro. Nasce o sol e não dura mais que um dia. É fato. O sol nasce e ele não dura mais que um dia. A Islândia, que é uma aberração climática, tem meses de noite, mas isso não vem ao caso. Para nós, para a maior parte da Terra, o sol nasce e não dura mais que um dia. Ok? Isso é uma oposição de ideias que não gera nenhum contrassenso. Agora, se eu digo assim, que o amor é ferida que dói e não se sente, dói e não se sente. Isso é um paradoxo, porque eu só posso reconhecer que é dor aquilo que eu sinto. Não é? Então, eu tenho um paradoxo quando eu tenho um contrassenso. Se esse contrassenso, ele for construído... Vocês querem mais um exemplo? Vamos lá, eu tenho medo que vocês não tenham percebido direito a ideia. Vamos pegar o poema todo do Camões que fica mais fácil. Amor é um fogo, amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que querer bem. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata, lealdade. Mas como causar pode em seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si? É o mesmo amor. Neste poema, nós temos, na coluna vertebral desse poema,
paradoxos. Né? Ferida, arde sem se ver, dói e não se sente, contentamento, descontente, né? Estar preso por vontade, servir a quem... O vencedor serve a quem vence, isso é um paradoxo. Mas tem um momento em que o Camões fala assim que o amor é um contentamento descontente. Vocês vão falar assim, ok, paradoxo. Não. Não. É uma figura que tem o princípio lógico ou ilógico, o contrassenso do paradoxo, mas se chama oxímoro, ou oxímoro. O oxímoro seria um paradoxo constituído de contentamento e descontente. A palavra contentamento é um substantivo, descontente é um adjetivo. Então, quando eu tenho um substantivo acompanhado de um adjetivo que nega a essência desse substantivo, eu tenho um paradoxo, um oxímoro, desculpem. Vocês perceberam? Ele ficou tristemente alegre com a herança. Tristemente é um advérbio, não é? Alegre é um adjetivo. Então eu posso também fazer um oxímoro ou um oxímoro usando um substantivo e um adjetivo ou um advérbio e um adjetivo, não importando a ordem em que eles venham. Ok? É muitíssimo difícil cair no vestibular essa figura. Ok? Caem as antíteses, nasce o sol e não dura mais que um dia. Então, a antítese é uma oposição de ideias que não apresenta contrassenso. E, se vocês tiverem dúvidas, mandem pra gente. Antítese, oposição de ideias sem contrassenso. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Nasce e não dura. Mas é verdade, é assim mesmo. Depois da luz, se segue a noite escura. Não é? Em tristes sombras morre a formosura. E em contínuas tristezas morre a alegria. Porque não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe, não é verdade? Agora, quando se gera um contrassenso, nós temos o paradoxo. Se esse paradoxo for elaborado com o uso de um substantivo e de um adjetivo, ou de um advérbio e um adjetivo, não importando a ordem em que eles venham, substantivo e advérbio não vai. Você tem, então, o oxímoro ou oxímoro. Tá ok? Tudo bem? Então, essas são as três principais figuras de linguagem do barroco. Aquelas que vão expressar a principal característica dele, que é qual? A dualidade, a oposição de ideias, o contraste. O barroco gosta também muitíssimo das metáforas. Quanto mais elaboradas as metáforas forem, mais o barroco gosta delas. Não é? O barroco é uma estética que na literatura se vale muitíssimo, e isso dificulta a leitura muitas vezes de textos barrocos, de uma figura de construção chamada hiperbatô. O hiperbatô é uma inversão da ordem natural da oração. Ok? Percebam que eu não disse que da ordem correta da oração. Eu disse da ordem natural da oração. Supondo uma oração, vocês sabem a diferença entre frase e oração? A frase é qualquer enunciação que tenha um sentido completo. Por exemplo, a letra D, ou qualquer uma do alfabeto, ela não é como nas escritas que têm ideogramas, um sentido em particular, né? Os chineses têm, se não me falha a memória, 5.000 ideogramas, cada um deles tem um sentido, a combinação de 2 ou mais deles geram palavras. Mas eles sozinhos também são palavras, ok? No alfabeto romano, não. As letras, elas não guardam. Um D é só a quarta letra do alfabeto. Para ser frase, tem que ter um sentido completo. Oi.
é uma frase. Ok? Macacos me mordam é uma frase. Agora, a diferença entre uma coisa e outra é a seguinte. Existem dois tipos de frases. Existem as frases nominais, e as frases nominais são aquelas que não têm verbos. E as frases verbais, que têm verbos, obviamente, pasmem, e que são chamadas também de orações. Então, oração é uma frase verbal, tá ok? É uma que tem verbo. Voltando ao hipérbato, é aquela figura que consiste na inversão da ordem natural de uma oração. Vamos supor uma oração com todos os termos, ou quase todos, tá? Sujeito, verbo, objeto direto, objeto indireto. Vamos supor logo um verbo bitransitivo, tá? De novo, sujeito, verbo, objeto direto, objeto indireto, ou vice-versa, ou whatever. Adjunto adverbial. Se eu girar esses termos de maneira a que o sujeito, o verbo, fique antes do sujeito, eu vou ter um hipérbato. Eu vou dar um exemplo perverso para vocês de Gregório de Matos. Vamos ver se eu me lembro dele. Vamos capturar na velha memória. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Sacou? Vamos de novo? O todo sem a parte não é todo. A parte sendo todo não é parte. Mas se a parte faz todo sendo parte, não se diga que é a parte sendo todo. Dá quase um rap bacana. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o referencial do todo não é parte, ela é o todo, ela é a tampa da caneta. Mas se a parte o faz todo, aqui temos uma caneta completa, sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Este é um exemplo típico de linguagem rebuscada barroca. Ok? Vocês estão percebendo que não vai ser exatamente um sonho, né? A gente alcançar a competência da compreensão dos versos barrocos. Tampouco será um inferno, não é? Vai ser um exercício mental delicioso e quanto mais a gente tem o domínio da linguagem, a competência da linguagem, melhor a gente raciocina, melhor a gente fala, melhor a gente escreve. Temos uma pergunta que vem do Oeste Médio, novamente, de Salvador. Não. Podemos dizer, linguagem rebuscada é o mesmo que erudita? Duas perguntas do Oeste Médio de Salvador. Podemos dizer que os resultados da Contra-Reforma, agora Contra-Reforma Amor com 2 R's, tá bem? É a maldita reforma ortográfica. Atingiram em parte os objetivos da igreja, mas que não teve sucesso em suas ambições totais? Bom, poder dizer, a gente pode dizer qualquer coisa, né, meu amor? Vamos evitar sempre iniciar uma pergunta por podemos dizer que, porque nós podemos dizer tudo, ok? Nós podemos dizer, coincidentemente aqui se pode dizer mesmo, né, que a Igreja Católica temporariamente, ela alcançou bastante, muitos dos seus objetivos, ela enriqueceu, ela deixou de perder o que vinha perdendo e tal. Mas os objetivos totais não. E a primeira parte da pergunta, linguagem rebuscada é o mesmo que erudita? Também. A erudição, ela está veiculada e vinculada também à suposição de que o erudito, ele tem um grande repertório. Você pega, por exemplo, a Clarice Lispector. A Clarice Lispector, ela fez uma literatura altamente erudita, mas você não precisa de dicionário para ler a Clarice Lispector. Você precisa de uma sensibilidade, de uma inteligência muito grande, porque nos textos da Clarice se conjura uma verdade tão fabulosa, né? E que implica e que solicita, melhor, uma inteligência e uma sensibilidade tão grandes, né? Que
você pode dizer que o texto dela é erudito, sem ser necessariamente complicado. A linguagem dela é fluida. E eis que sinto que nos separamos. A minha verdade espantada é que eu sempre estive só de ti e não sabia. É lindo, é fantástico, a linguagem é simples. Alcançar o conteúdo são outros 500. Ok? O rebuscamento barroco remete tanto à erudição, a que eu penso que você está se referindo, quanto a um excesso de enfeites mesmo. Né? Por exemplo, uma quantidade grande de adjetivações, ok? Palavras deslocadas da sua ordem, os hipérbatos. Algumas vezes, tem uma outra figura que também raramente é mencionada no Enem, a gente evita ficar empilhando muitos termos difíceis para não confundir os alunos, especialmente quando tais termos raramente são solicitados. Existe a síntese, né? A síntese é uma espécie de hipérbato que enlouqueceu, né? Ela é tão grave, a inversão sintática, que ela afeta a capacidade de compreensão do texto de maneira grave. É o caso do início do hino nacional. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Uau! Não é? Uma criatura que se proponha, de língua materna inglesa, a estudar português, e ela está falando quase sem sotaque já. Está conjugando quase bem nos seus difíceis verbos, não é? Quando ela se depara com a letra do hino nacional, ela cai de 4, né, bicho? Veja bem, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. O que você pode fazer num caso desses? Vocês vão me permitir? Eu vou até a lousa escrever isso aí e vou dar umas dicas para vocês de como destrinchar uma coisa dessas. Deixa eu pegar uma caneta. Vamos esperar em Deus que elas funcionem. As malditas canetas de hidrocores, elas raramente funcionam na hora que a gente quer, né? Então vamos lá. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Olhem que bonito, é um decassílabo. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. A gente vai ter uma aula especial em que eu pretendo mostrar para vocês como fazer a divisão das sílabas poéticas. Não é tão difícil quanto se pensa, tá ok? Eu prometo. Vamos lá. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de povo heróico. Agora sem acento. Sim, sim, a maldita nova reforma ortográfica. Ok? Herói tem acento. Heróico não tem mais. De um povo heróico ou... Não, porque alguém pode olhar para minha lousa e falar, a professora não pôs acento, né? Esquecido que houve a tal reforma. O brado ouviram de pirangas mais plácidas, um povo heróico, brado retumbante. Ouviram de pirangas mais plácidas, um povo heróico, brado retumbante. Queridos, sabe o que a gente faz quando se depara com algo assim? Sabe a velha gramática? A sintaxe em particular? Sabe, a sintaxe, ela não existe para fazer da sua vida uma experiência desagradável. Não. A gramática, a sintaxe em particular, regência, concordância verbal nominal, elas existem para organizar enunciados, né? Para fazerem a gente escrever melhor, ler melhor, ok? Quando você se depara com uma coisa assim,
ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante? Antes de cortar os pulsos, tente atacar os verbos. Cadê os verbos do meu enunciado? Ouviram? Ouviram é um verbo que está conjugado, né, na terceira pessoa do plural. Então ele vai pedir o quê? Das duas, uma. Ou nós vamos ter aqui uma oração sem sujeito, ou nós vamos ter que buscar, nesse enunciado, um sujeito que esteja na terceira do plural. Né? Vejam só os termos que eu tenho aqui. Do Ipiranga, as margens, feminino, né? Plural. Plácidas, essas plácidas podem estar com as margens? Pode. Um povo heróico, né? E o brado retumbante. Masculino, retumbante pode ser para masculino e feminino. Povo heróico, necessariamente assim, porque o povo não pode ser retumbante. Até alguns povos foram bastante retumbantes, mas normalmente um povo não é retumbante. O brado pode ser heróico, mas povo retumbante não fica assim. Então, essa fragmentação do discurso fica melhor. Então, onde eu tenho um conjunto de palavras, de preferência com um substantivo, no plural, eu tenho aqui, ó, as margens plácidas. Então, eu começo por aqui. As margens plácidas de um brado retumbante, tem sentido? As margens plácidas de um povo heróico? Não. Mas as margens plácidas do Ipiranga tem sentido. Especialmente considerando que aqui na gloriosa cidade de São Paulo existe o rio Ipiranga. Aqueles pervertidos já não canalizaram o pobre do rio. As margens plácidas do Ipiranga. Vamos começar pelo sujeito. Ouviram o quê? Elas que elas ouviram o povo ou elas ouviram o brado? Elas ouviram o brado, o grito. Então, quarto. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante? Pode ser de um povo heróico? Pode. Referência total, né, à independência ou morte de Dom Pedro I. Vocês percebem, começam a perceber, e nós vamos fazer isso muitas vezes, exercícios dessa natureza, você pegar enunciados complicados, né, ou aparentemente complicados, por causa dos hipérbatos, das sínteses, das inversões sintáticas apresentadas, e destrinchar, e colocar na ordem direta. Cara, você só vai ler poesia bem se você souber colocar o texto em ordem direta. Bebê, não chore. É só quando você aprender a colocar na ordem direta. E isso implica, eu já antecipo, um conhecimento razoável de gramática. Não extraordinário. Um conhecimento em nível de segundo grau está bárbaro. Ok? Então, as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Beleza? Então, hipérbatos vão aparecer bastante dentro da estética literária barroca. Ok? Vamos aos temas? Nós já temos, então, perguntas. Vamos lá? Eu fico confuso, eu nunca sei se é em cima ou embaixo, é um espetáculo. Gregório de Matos, meu bem, eu vou dar... E o padre Antônio Vieira? Não seja ansioso, bebê. Veja bem, eu vou dar uma aula só sobre Gregório de Matos. Outra só sobre Vieira. Ok? Claro está que Gregório de Matos foi o primeiro grande poeta brasileiro e por isso ele merece uma aula só para si. Lembra que eu falei no começo? Essa é uma aula teórica, tá bem? E o grande padre Antônio Vieira, nascido em Portugal, viveu e morreu aqui no Brasil, depois de um grande intervalo em Portugal, a gente vai ter também uma aula só para ele. Eles são dois autores fantásticos que eu gosto, dos quais eu gosto muito. A próxima aula será sobre Vieira, provavelmente. Ok? Você aguarde no local que eu vou falar só deles.
Vamos lá? Então, vamos recapitular? O Barroco aconteceu no contexto histórico da Contra-Reforma. O Barroco traz o duelo entre os valores da matéria que estavam vigendo no Renascimento e os valores do espírito que a Contra-Reforma tenta resgatar a Idade Média, com uma série de medidas coercivas da liberdade de pensar, o aceno com a hipótese do inferno, etc. O Barroco é a estética das angústias, da angústia entre a efemeridade da matéria, a transitoriedade da matéria e a incerteza do plano espiritual. Se o Barroco é a estética das angústias, da dualidade, né? De tempos de reformulação daquilo que a gente tinha como conhecido, sabido e verdadeiro, o Barroco vai ser expressado numa linguagem difícil. Muitas figuras de linguagem, uma linguagem rebuscada, enfeitada, cheia de inversões sintáticas, hipérbatos, sínteses. As três principais figuras de linguagem, nós já dissemos, antíteses, paradoxos, oxímoros. E os temas do Barroco, os principais temas, veja bem, o amor, por exemplo. O amor, ele vai estar sempre em voga. Qualquer estética que você pegue, qualquer tempo literário que você pegue, você vai ter o Barroco. Você vai ter o amor, desculpe. E o Barroco não é diferente. O que é diferente é o tratamento dado a esse tema, o amor, no Barroco. E, em geral, o amor no Barroco, ele aparece da seguinte maneira: o conflito entre o desejo e a castidade. Ok? O desejo e a castidade. Agora, um dos principais temas barrocos é a efemeridade da vida humana, né? O conflito, de novo, o duelo entre a matéria e o espírito. A morte que eles temem e que nós tememos também é um tema bastante recorrente. Os barrocos, eles são pessimistas, eles se valem de imagens escuras, muitas vezes sombrias, ok? Não existe dentro da estética imagens, perdão, imagens conflituosas, tudo denunciando essa angústia. Agora, existem dois tipos de barroco, dois estilos dentro do barroco. Um deles é o cultismo e o outro é o conceptismo, e as pessoas fazem uma confusão muito grande entre eles. E é muito simples. Isso vai constar tudo no material de vocês, fiquem tranquilos. Vamos começar pelo barroco cultista. O barroco cultista é um barroco que se aproxima mais da descrição. É um barroco mais descritivo. Sabe aquele papo de dizer que a menina tem cabelos de ouro, lábios de rosas, olhos de esmeralda? Se você for pensar literalmente, é um horror. Isso vem do cultismo barroco, que os maneiristas, que eu explicarei numa outra ocasião, já cultuavam, ok? Então, o barroco cultista, ele trabalha com um apelo muito mais sensorial, especialmente ligado à visão, ao olfato, e ele se aproxima mais da descrição. O barroco conceptista, ele se aproxima mais da dissertação. O que você faz numa dissertação? Você não defende o seu ponto de vista diante de um tema? Então, e como é que você defende seu ponto de vista? Não é por meio da argumentação? Então, vamos lá. O cultismo se aproxima mais da descrição, ele apresenta a adjetivação constante. O conceptismo, ele é um jogo de conceitos, ele se aproxima mais da dissertação e ele é cheio de argumentações. Ok? Quando eu der para vocês Vieira e Gregório de Matos, eu vou dar exemplos
dessas duas estéticas para vocês. Eu queria mostrar, nós temos quanto tempo, pessoal? Eu passei 1 hora. Eu peço desculpas, eu realmente me entusiasmei e eu julguei que eu estivesse falando há uns 50 minutos. Não é? Alguma dúvida que apareceu? Não. Eu vou mostrar o anjo para vocês, então. Aliás, não é um anjo, eu vou mostrar Eros, ou Cupido, né? Filho de Vênus e Áries, né? A deusa da beleza e do amor e o deus da guerra. Ele é filho de um amor incestuoso, já que ela, Vênus, ela era casada com Hefesto, deus da forja, e ela não era uma moça exatamente, digamos assim, fiel, não é? O grande amor dela foi Marte ou Ares, o deus da guerra. Vamos lá mostrar o anjo? Vamos mostrar como a estética barroca se dá dentro da arte da pintura. Esta obra maravilhosa, linda, que está na tela de vocês, é uma obra barroca chamada O Amor Vencedor. É de Michelangelo Caravaggio. Não vamos confundir, não é o Michelangelo Buonarroti, que é aquele que ficou conhecido na história da arte como Michelangelo, houve muitos Michelangelos. Esse é outro Michelangelo, é o Caravaggio. Ele mostra aqui nessa pintura Eros ou Cupido, aquele que eu disse que era filho de Vênus e Áries. Ele é uma figura mitológica, ok? Mas a figura do menino, essa pintura se chama O Amor Vencedor, não é? A figura do menino traz vários elementos da estética barroca. Vejam bem, não parece que existe um foco de luz que incide sobre um lado da figura do garoto? Uma parte do quadro está iluminada, a outra parte do quadro está ou menos iluminada ou está na escuridão. Olha aqui no final da tela. A escuridão é quase absoluta. Então eu tenho um contraste entre luz e sombra. Isso faz parte da linguagem barroca na pintura, né? Essa técnica, inclusive, ela tem um nome, que é chiaro-oscuro, claro e escuro, ok? Agora, eu quero que vocês atentem para a figura de Eros, de Cupido. Primeiro é uma criança, um menino, né? É um menino que teria 9, 10 anos aproximadamente. A criança, né, muitas vezes erroneamente, enfim, ela está associada à ideia de inocência, não é? De pureza. Agora eu quero que vocês observem a posição em que o menino se encontra, não é? Ele está de frente, o nu é um nu frontal, explícito. O rosto da criança é um rosto que guarda uma certa malícia. Ele não sorri, ele ri, ele mostra os dentes, não é? Eu quero que vocês percebam o desequilíbrio na figura do moleque. Ele está com uma perna no chão, uma perna estendida com o pé no chão, e a outra perna dele está dobrada com os pés para trás. Um pé está para frente, outro pé está para trás. Um pé está para baixo, outro está voltado para a horizontal. Ok? Uma mãozinha, o braço dele, a mão está à frente. O outro está oculto, olha, está nas costas. Isso mostra desequilíbrio. Geralmente nas figuras gregas, por exemplo, ou clássicas do Renascimento, as entidades ou pessoas retratadas, elas estão numa postura mais de equilíbrio. Então, a figura é angelical, né? Tem asas, é criança, mas as asas dessa criança não são brancas, como costumam ser as asas de um anjo. São asas castanhas.
são asas escuras, não é? A figura do menino se contrapõe, que poderia ser associado à inocência, se contrapõe à malícia desse rosto. Lembram que eu falei em harmonia, em clareza, em equilíbrio na arte clássica? Olha aqui na arte barroca o desequilíbrio, olha o caos desses instrumentos musicais espalhados pelo chão. Olhem a desordem deste manto que aqui está à direita do observador do quadro. Vocês percebem? Dá para ter uma noção do que a estética barroca pode proporcionar em termos de linguagem? Se nós tivermos tempo numa próxima aula, eu trarei mais um quadro para vocês verem, ou mesmo uma escultura, né, que nos sirva de exemplo. Então, na linguagem barroca, nós percebemos o desequilíbrio, né, às vezes o caos, o contraste entre o sagrado e o profano, né, a inocência e a malícia, o contraste de cores, no caso da pintura, e às vezes até no caso da literatura. Eles brincam muito com a ideia de noite, dia, isso tudo, não é? E essa obra magnífica, eu sugiro inclusive que vocês pesquisem no Google Imagens, Caravaggio, imagens, vão lá no Google, cliquem em imagens, chamem Caravaggio, Caraggio, e apreciem as obras fantásticas deste pintor extraordinário, não é? Que deixou uma marca indelével no barroco universal. Tá ok? Na próxima aula, a gente vai entrar com os autores do barroco português brasileiro. Vieira estudar tanto aqui quanto em Portugal, portanto ele cai no Enem. E nós estamos encerrando mais um encontro de Mande Bem no Enem. É um oferecimento do Centro Universitário SENAC e daqui do campus de Santo Amaro nós nos despedimos. Nós agradecemos a sua presença, o SENAC agradece a sua presença. Um beijo, até a próxima ocasião.